Olá meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Mães Não São, nessa tarde de quinta-feira, começando um novo mês aí, e eu creio em nome de Jesus que Deus já abriu portas, já está nos abençoando nesse mês tão especial, amém? O mês de junho é um mês muito especial, hoje é véspera do aniversário da nossa igreja amanhã completa aniversário e a gente se alegra porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Glória a Deus, aleluia. E nós estamos aqui reunidas nesse em mais esse bate-papo, né? Glória a Deus, para que a gente possa compartilhar aqui de ensinamentos, né? Bons exemplos, maus exemplos, né? E para que a gente possa aprender com eles, praticá-los ou não praticá-los, né? E eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai falar conosco nessa tarde, amém? Lembrando que você que já está ligadinho aí com a gente, você pode compartilhar esse link que você recebeu, ou se você está direto aí pelo WhatsApp, pelo YouTube, você vai lá, clica em compartilhar e já envia para alguém que você conhece, uma mãe que está precisando receber uma palavra, um ânimo, um incentivo, que gosta, né, desses temas. Então já envia e eu creio que Deus vai falar ao coração em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e mais o que? Ative o sininho da notificação, né? Porque toda vez que tiver um programa, o YouTube vai te avisar e você vai ficar e você vai ter a oportunidade de participar da transmissão ao vivo em nome de Jesus, amém? Boa tarde, meninas, que Deus nos abençoe. Boa tarde, pastoras, boa tarde, irmãs, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, eita glória, mais uma quinta-feira e olha nós aqui, hein? Eu aqui, você aí ligadinha conosco, maravilha, que o Senhor Jesus continue abençoando você e te dando essa disposição de estar ligadinha conosco, né? Vamos aprender nessa tarde mais uma vez com olha aí, eu já ia falando com mais um aprendizado, né, da palavra do Senhor, que este venha nos ensinar, né, que nós possamos pôr em prática, né, aquilo que for bom e o que não for, que a gente descarte em nome de Jesus. Abra seu coração, deixa o Espírito Santo falar, porque eu tenho certeza, né, que a palavra do Senhor, ela é viva e ela não volta para ele vazia. Amém, minhas irmãs? Amém, glórias a Deus, boa tarde, mais uma quinta-feira, juntas, né, para aprender, só que hoje nós vamos aprender com uma pessoa diferente daquilo que a gente estava falando, tá? Mas não se sinta constrangida não, porque o recado dessa pessoa vai ser a mesma coisa como se fosse um recado de uma mãe, amém? Então fica ligadinha, abre o teu coração, desprende de tudo, larga tudo que está fazendo agora, fica atenta, porque é um ensinamento muito forte, amém? É com você, pastora. Amém, em nome de Jesus. Então, antes da gente entrar nesse ensinamento, vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria, né? Nos dar sabedoria para a gente falar o certo, né? O correto, na hora certa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma vez a Ti, meu Pai, nesse momento em oração, colocando, meu Pai, essa programação diante de Ti, colocando, meu Deus, esse assunto que iremos comentar aqui, Senhor Deus, dessa tarde, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha, Senhor Deus, nos dar a direção, venha nos trazer o esclarecimento que precisamos, meu Deus, e que possamos aprender, meu Deus, em nome de Jesus, aprender, meu Deus, a como ser mães melhores, mães que cuidam de seus filhos, meu Pai, que são responsáveis por eles, meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa tarde venha nos instruir pela Tua palavra, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos, meu Pai, estejam inclinados, que o nosso coração seja receptivo à Tua palavra nessa tarde e que assim seja para a glória do Teu nome. Eu coloco todos que estão acompanhando conosco diante de Ti e desde já Te agradeço, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que a gente está numa série aqui falando sobre mães da Bíblia, amém? Só que a Bíblia ela não só tem a nos ensinar sobre maternidade, sobre cuidar dos nossos filhos com mães, existem pais também.
Amém? E eu não sei se tem algum pai que acompanha o nosso programa, que está assistindo conosco, mas o que nós iremos aprender através da vida desse pai, isso mesmo, hoje a gente vai falar de um pai. O que a gente tem a aprender através da vida e do exemplo desse pai é muito importante e tem muita gente vacilando nos nossos dias, principalmente nos nossos dias, agindo erradamente da mesma forma que ele. Meninas, a gente está falando de quem? De Eli. Estamos falando de Eli. Eli, a história de Eli está descrita lá em Samuel, não é? E Eli, ele era um sacerdote. Você lembra da história de Samuel? Lembra de Ana, que a gente já contou aqui a história de Ana? Aquele sacerdote que viu que ela estava orando e achou que ela estava embriagada? É esse mesmo, Eli, não é? Lá em 1 Samuel 2,12, conta a história dele. Eli, ele era sacerdote, servia no templo, e Eli, ele tinha 2 filhos, Ófni e Finéias, não é? E, infelizmente, esses jovens, né, filhos de Eli, eles não eram exemplo, né, para ninguém. Infelizmente, eles não foram exemplo para ninguém. E a Bíblia relata isso de forma clara, não é? E a gente vai vendo, meninas, a necessidade de nós, como sacerdotisas da nossa casa, né, como aquelas que cuidam, né, das coisas de Deus dentro do nosso lar, a responsabilidade que as mães e que os pais têm de encaminhar os seus filhos, não é, no caminho do Senhor. A Bíblia diz que tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. E muitas das vezes, né, por omissão, por negligência, esse ensinamento não é dado e os filhos, eles passam a vida, né, vivendo dentro de um lar, né, muitas das vezes, que se acha um lar cristão, mas esses filhos não conhecem a Deus. E aí, o que fazer? Aqui, como, né, a gente está falando de Eli, um pai que era um sacerdote, e quando a gente se depara com isso dentro da nossa casa, a gente, em primeiro lugar, tem que ter exemplo, né? Nós temos que ser o exemplo para os nossos filhos, para que eles possam, de fato, de verdade, ver Cristo em nós e querer também servir a esse Deus, né? Porque a melhor coisa que tem na nossa vida é servir a Deus, os preceitos dele, o mandamento dele, a palavra dele, porque é a palavra dele que faz a diferença na nossa vida, né? Então, nós temos que ser exemplo. E muitos lares, como a pastora Cristiane fitou bem aqui, bem claro falar, que muitos lares se diz até mesmo ser um lar cristão, ter um pai, né, servo, ter uma mãe serva, e às vezes não está dando um bom exemplo para o filho. Aí, como que nós, como que esse lar vai alcançar essa filha, esse filho para Jesus, se não está vendo o exemplo no pai e na mãe que se diz ser de Deus? E aí, como que fica? E aí, Suzane? É complicado, né? Porque aqui a Bíblia vai dizer que ele era sacerdote, né? Ele estava ali no templo até mesmo para ensinar e instruir as outras pessoas. E aí, acredito eu, que até os filhos dele via esse comportamento dele. Mas faziam de forma errada os filhos e não achava a punição do pai devida. Porque tem muito disso, meu Deus do céu. Só Deus mesmo para ter misericórdia da gente, né? Porque, às vezes, a gente enxerga o problema dos nossos filhos de forma superficial. O problema não, até os comportamentos. Enxerga de forma superficial. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança, né, o caminho que deve andar. Às vezes nós somos exemplos. Os nossos filhos têm a nós como exemplo, mas eles não querem seguir o nosso exemplo. E aí a gente tem que fazer o quê? Encarar a situação de frente e chamá-lo, né, para uma conversa mais estreita, que acredito eu que é difícil e às vezes a gente foge disso, né? Porque é um pouco desconfortável, né? Eu olho para mim muito quando eu vejo essas situações, porque
a gente fica, ai, conversa agora, meu Deus, eu deixo para depois. Acho que eu vou deixar para depois do banho. Acho que eu vou deixar para depois da janta. E a gente fica nessa, né, sem querer um confronto de frente, mas é necessário. Não basta só a gente ser exemplo, porque acredito eu que ele servia ali de exemplo, mas a Bíblia diz que ele, né, deixava com que os filhos, né, se comportassem de forma que indevida, ou ainda se o repreendia de forma branda. E muitas das vezes, né, no caso aqui, Eli, igual a Suzane estava falando, ele servia no templo, né, e ele estava ali preocupado com outras pessoas, e muitas das vezes acontece isso. Às vezes os pais, eles estão preocupados com outras situações, preocupados com outras causas, né, e os filhos vão ficando meio que de lado. Os nossos filhos, eles não são situações secundárias, eles são prioridade. Amém? Eu preciso cuidar dos meus filhos, não é? Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles não têm, a gente não tem que passar a responsabilidade de educar, de criar para outra pessoa. Mesmo que seja uma mãe que trabalhe fora, um pai que trabalhe fora, mas quando chegar a casa, tem que ter aquele olho no olho, tem que ter aquela conversa. Se necessário, tem que ter o confronto. Vocês estão entendendo? Tem que ter, para que haja conversa, para que haja diálogo. Por mais que seja difícil, a gente não pode ficar protelando, deixar para depois. Muitas das vezes o que aconteceu com Eli foi isso, ele via coisa errada, dava aquela correção mais ou menos e deixava para depois, a ponto, né, da Bíblia falar, né, que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Dizer que alguém era como filho de Belial é dizer que essa pessoa era filho da perdição, filho do maligno. Então, os filhos de Eli, que poderiam, né, também ter essa vida sacerdotal, estavam sendo vistos como filhos do maligno. Pessoas que serviam a demônios, não é? E dentro do próprio templo. Os filhos de Eli, eles roubavam das ofertas que as pessoas entregavam, a parte melhor das ofertas eles pegavam, eles se deitavam com mulheres dentro do templo, é o que a Bíblia declara, né, que eles deitavam, e não eram com poucas, eram com várias mulheres dentro do templo, eles profanavam o templo do Senhor, não é? Então, assim, são coisas muito graves. E aquilo era como se fosse... se fazia vista grossa. A gente precisa tomar cuidado com as atitudes que a gente tem diante dos erros dos nossos filhos. Amém? A gente não pode achar que é normal, a gente não pode achar que é natural. Se a gente está vendo coisa errada, é nosso dever, é nossa obrigação, como pai e mãe, corrigir. Amém? Precisamos corrigir. Ah, mas já é crescido, já é adulto, já é isso, já é aquilo. Não interessa, é filho. Continua sendo filho. Você não ora? Você não intercede? Então você precisa chegar e falar. Você precisa mostrar que está errado. Dependendo da idade, se ele vai se consertar ou não, a situação é dele. Entendeu? Mas você tem obrigação de corrigir, de falar. Está errado, não é assim. Amém? Você não pode se omitir, você não pode deixar de falar. Percebeu que existe alguma coisa errada, vai lá e fala. Hoje em dia, a gente vê crianças tão pequenas que colocam o pai e a mãe no chinelo. Né? Popularmente falando, filho mandando em mãe, a mãe. Esses dias eu vi um videozinho, esses videozinhos rápidos que ficam passando no Instagram. Aí estava dizendo assim, que a mãe falava, com a foto de um bebê, tá para nascer o homem que vai mandar em mim. A mulher falando, né, o áudio, né, do vídeo. Aí ela mostra o neném, nasceu. A foto do filho, né, um menino, nasceu, ela dizendo, nasceu o homem que vai mandar em mim. Está errado. Está errado.
Filho não é para mandar em pai e mãe. Então, os padrões, né, os papéis estão sendo invertidos. Ai, é tão bonitinho, olha fulaninha como é autoritária, olha fulaninha como é assim, né? Acha bonitinho a garotinha, o menininho mandando mãe calar a boca, mandando não sei calar a boca, e quando não solta palavrão. Ai, que bonitinho! E as pessoas tomam essa atitude. Tem que corrigir. Tem que corrigir. A gente não pode se omitir, não é verdade, meninas? A gente não pode se omitir, a gente não pode negligenciar a educação dos nossos filhos. Hoje, aquela menina bonitinha, pequenininha, que está falando besteirinha, ela vai crescer. E amanhã ou depois, quando ela levantar a mão para bater em você, você não reclama, porque quando era pequena você não corrigiu. Então, a gente precisa assumir o nosso papel de pai, de mãe, de autoridade dentro do lar. Amém? Autoridade sacerdotal, né? Porque nós somos reis e sacerdotes, a palavra declara, né? A gente precisa assumir essa posição e não permitir que o inimigo ganhe espaço dentro da nossa casa e, infelizmente, através da vida dos nossos filhos. Nós precisamos corrigir, nós precisamos educar, nós precisamos ensinar o caminho que deve andar. Amém, meninas? Amém. E até mesmo porque a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Amém. Então, se o próprio Deus nos corrige porque Ele nos ama, Ele não quer nos ver se perder. Então, olha só, o próprio ensinamento dele para nós é esse. Como que nós vamos receber isso de Deus e deixar os nossos filhos ser corrompidos, se perder, né? Com as mais companhias, com as mais amizades, e a gente simplesmente ignorar a palavra de Deus que diz que Ele corrige quem Ele ama, porque Ele tem prazer em abençoar e de nos ver na presença dEle, né? E não deixar a palavra dEle ao vento, ou seja, fazer com que o filho venha fazer chacota até mesmo com a palavra de Deus, né? Então, se esse é ensinamento de Deus para nós, é para nós também fazer esse ensinamento dentro da nossa casa. Precisamos corrigir nossos filhos, sim, o tempo todo, como a pastora Cristiane bem colocou. Se você não corrigir enquanto está criança, lá na frente, quando ela levantar a mão, ou ele levantar a mão, ou a voz para você, você não vai ter autonomia mais nenhuma, porque ele já pegou a tua força, já pegou a tua fraqueza. Não é, Suzane? E o que me chama a atenção é que muitas das vezes as pessoas têm medo de corrigir os filhos, mas não têm medo de desobedecer a palavra de Deus. Como que pode isso? A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 2:29, assim: por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Aí aqui no 32 diz: você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Então aqui o Senhor está chamando Eli para uma conversa. Eli, por que você está deixando isso acontecer? E por conta que você está deixando isso acontecer, você sofrerá uma punição. Então, minhas amadas irmãs, é melhor nós se posicionar diante da palavra de Deus e confrontar os nossos filhos, do que a gente fazer vista grossa nos erros deles e pagar o preço diante de Deus. Não é verdade? É difícil, como eu já falei, é difícil. Às vezes é uma situação que nos tira do prumo. E aí a gente tem que realmente pedir estratégia a Deus, pedir direção, que o Senhor nos oriente, prepare um ambiente para a gente ter a conversa. Agora, o que a gente não pode é fazer de conta que a gente não está vendo. Porque senão, a hora do confronto com Deus, Deus vai dizer: e aí, será que você não viu? E das outras pessoas, a gente pode esconder o erro do nosso filho. Agora, de Deus, não tem como. E Deus vai ser claro diante de nós. Por que você está fazendo isso, não é verdade? Então, não importa a situação. Eu vejo muitas situações assim, que
os pais falam, mas eu não vou bater de frente com fulano, porque ele já me disse que se eu fizer isso, ele sai de casa. Se eu fizer isso, ele vai sumir. Minhas irmãs, em nome de Jesus. O que nós não podemos é ficar preso a essas ameaças dos nossos filhos. Porque é tudo isso que o inimigo quer. Nos fazer refém para que ele use os nossos filhos para tomar a rédea da nossa casa, da nossa família. Então, pede direção a Deus, mas não fica refém dessas palavras desse filho. Não fica refém desse comportamento desse filho. Não fuja das situações adversas. Não fuja dos confrontos. Você é pai, é mãe, você é autoridade sobre a sua casa, você é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Olhe dentro dos olhos dele, como a pastora já falou, esclareça toda a situação, declare a ele a palavra de Deus. E aí a atitude que ele vai tomar é com ele e Deus. Você seja sincero, fala, olha, estou falando para o seu bem, não quero que você faça isso, não quero que você se perca, não quero que você vá pelo meu caminho. Sua mãe está aqui, seu pai está aqui para te apoiar, para te ajudar. Deixa tudo claro. Agora, se ele quiser tomar uma atitude, um comportamento, um caminho diferente, o que que você vai fazer? Só pedir que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor abra o entendimento, mas não se renda a essas situações que o inimigo cria para prender e para tomar a rédea da nossa casa. Mostra a ele todas as consequências que ele pode sofrer se ele for por esse caminho. Agora, se ele for, você vai fazer o quê? Você vai preferir se perder do que deixar que seu filho vá? Deus pode cobrar de você a sua salvação, como fez de Eli, né? Não ter misericórdia. Agora, se você deixar ele ir e você ficar de cá clamando, Deus pode estender a mão e resgatar. Não é verdade? Agora, o que a gente não pode é colocar a nossa salvação, nem o nosso comportamento diante de Deus por causa de nenhuma situação adversa com nossos filhos. É difícil demais. Quando se trata de filho, misericórdia, não é verdade? Mas vamos pedir sabedoria ao Senhor e não se comportar como Eli, porque o mundo hoje em dia quer nos levar para esse caminho. Eu falo o tempo todo, eu falo lá em casa, as pessoas que me conhecem, meus filhos, mas hoje eu não tenho condições de ser mãe, mais uma vez. Porque o meu filho vai olhar para mim e vai dizer, mãe, você é mãe das cavernas. Porque é muita coisa que eu falo, gente, é sem condições. E se você não deixar o seu filho fazer, ele vai dizer, mãe, eu sou a única criança diferente. Mãe, todas as crianças fazem isso. Mãe, a senhora é de outro mundo. Então, eu falo que hoje eu não tenho condições. Porque o meu filho vai achar que eu sou a mãe das cavernas. Mas por quê? A gente tem que ir na contramão do mundo, não é verdade? A gente não pode perder os nossos filhos para essas situações que o mundo quer nos enquadrar. Não perca, minha amada. Seja a mãe da caverna, mas ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Amém? Amém. Tem um versículo aqui lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Provérbios 29, 15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Olha isso. A gente precisa corrigir, sim. A gente precisa, aqui está falando da vara, né? Mas a vara aqui, a gente não vai levar para o sentido literal da vara, de dar a varada, entendeu? Mas aquela coisa, a conversa é você repreender, você chamar a responsabilidade, não é? Chamar a responsabilidade, porque isso vai dar sabedoria. Mas o rapaz é entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, a gente precisa corrigir, nós somos instruídas a isso. Amém? A Bíblia, a gente não diz que a Bíblia é o nosso manual de vida? A Bíblia é o nosso manual de vida. Então, o Senhor, Ele nos instrui a isso. Amém? Nós precisamos, sim, corrigir os nossos filhos. Nós precisamos, sim, orientá-los. Amém?
Quando eles são pequenos, isso é mais tranquilo, você orientar, você mostrar, não é? Você ensinar. Quando eles vão crescendo e já vão tomando consciência das coisas, se torna um pouco mais difícil. Mas se você começar lá de baixo, lá do alicerce, você vai conseguindo moldar, você vai conseguindo ali estruturar aquele menino, aquela menina, com a mentalidade de Cristo, vivendo, né, pautando a vida naquilo que o Senhor ensina. Ele falhou como pai, ele falhou como sacerdote, e ele foi condenado, né? Ele e os seus filhos, e eles morreram. A Bíblia fala aqui no texto que a pastora Suzane leu, que eles não chegariam à velhice, né? E eles morreram. Os 3 morreram. Né? Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e os meninos morreram na guerra, no combate. Não é? Então, assim, a família foi exterminada. E não é esse o fim que a gente quer para a nossa casa. Não é esse o fim que a gente quer para a nossa família, não é esse o fim que a gente quer para os nossos filhos. Então, vamos zelar. Amém? Vamos zelar. E não se esqueça, a nossa guerra, o nosso combate não é no plano material, não é no plano humano, não é no plano físico. A nossa guerra é espiritual. Amém? Então, se está tendo combate, se está tendo confusão, você vai para o joelho, vai para o seu quarto de oração e começa a guerrear lá. Começa a guerrear lá. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com minha mãe hoje, e minha mãe, ela tem ficado com o meu sobrinho. E ela disse que meu sobrinho, o irmão mais velho, foi repreender ele, e ele do nada começou, como se tivesse, o irmão repreendeu, e ele começou gritando, chorando, como se alguém tivesse batido nele. E ele agindo dessa forma, uma criança de 4 anos, agindo dessa forma, porque o irmão brigou, que ele estava pulando no sofá. O irmão brigou com ele. E ele agindo dessa forma. Minha mãe olhou aquilo, a princípio ficou nervosa e tal, porque ela já era de noite, o que os outros vão pensar? Vão pensar que eu estou matando esse menino. Ela entendeu que aquilo ali não era natural. Ela foi, ela orou, repreendeu o mal, e ela disse que não passou muito tempo, estava ali como se nada tivesse acontecido. É espiritual. É espiritual, então a gente precisa ir para o campo espiritual. Amém? Não se baseie naquilo que os seus olhos estão vendo. Amém? É uma coisa muito maior. Então, em nome de Jesus, não seja omissa, não seja omisso, não seja pais negligentes. Amém? Não sejam pais negligentes. Vamos zelar por aquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Mas uma coisa enquanto a pastora estava lendo, que me veio à memória também, que assim, os sacerdotes, eles viviam das doações que chegavam ao templo. Uma parte daquelas doações eram retiradas para os sacerdotes. E aquelas doações, elas não estavam mais chegando, porque as pessoas que ofertavam viam aquele desprezo que os filhos de Eli tinham com as coisas que eram ofertadas. As atitudes erradas impediam que as bênçãos para os sacerdotes chegassem. Muitas das vezes, bênçãos estão sendo retidas na sua vida por conta disso, por conta da negligência que vocês estão tendo com os filhos. Então, preste atenção. Amém? Preste atenção. Como você como mãe, você como pai, como vocês têm agido. Amém? Um dia a gente vai prestar conta diante de Deus. Amém? Então, que a gente possa apresentar os nossos filhos, apresentar as nossas mãos limpas. Aquilo que foi me dado para fazer, eu fiz, Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém, meninas? E aqui, o que eu posso relatar para poder fechar depois, né, nosso bate-papo, que o peso maior ainda é a gente não corrigir, a gente ainda sendo uma serva de Deus. Porque ele era um sacerdote, né? Então, ele deixou passar a largo as coisas, o pecado que os filhos estavam cometendo, né? Então, tirando para o dia de hoje, principalmente nós, olha o peso que tem mais ainda. A gente, quando é lá do mundo que não tem entendimento, a gente deixa correr solto porque não tem entendimento. Mas depois que você passa a ter os olhos espirituais abertos, o entendimento da palavra aberta, e ver essa situação dentro de casa acontecendo com nossos filhos, e a gente não fazer nada, olha o peso maior que vai ter sobre nós. Porque Deus vai cobrar não só deles, vai cobrar de nós.
né, vai cobrar de nós, porque quem tem hoje, né, a orientação para dar para os filhos somos nós, através da palavra de Deus. Então tem um peso muito forte no mundo espiritual, a gente transgredir a lei e a palavra de Deus, de não corrigir os nossos filhos, nós hoje já sendo servos e servas de Deus. E só colocando também, né, se você está diante de qualquer situação, né, com seus filhos e não tem como você resolver, ou você não sabe o que fazer, ore, peça direção ao Senhor. Né? Talvez se Eli ali com a intimidade que ele tinha ali no templo do Senhor, né? Talvez se ele se colocasse diante de Deus e pedisse uma direção a Deus do que fazer, Deus com certeza daria. Mas ele de fato quis fazer vista grossa e o resultado a gente lê na palavra. Então, não é agir por impulso. Meu filho chegou em casa bêbado, querendo fazer bagunça, eu quebrei ele no pau. Não é assim. Né? Não é segundo as nossas forças, a nossa vontade. Que dá vontade, dá. Né? Às vezes a gente quer dar uma chacoalhada, né? Mas a direção de Deus para nós não é essa. Né? E se a gente não tem uma palavra, não sabe por que caminho começar, vamos orar, porque o Senhor ele vai nos instruir e nós vamos lutar esta guerra e vencer em nome de Jesus. O Senhor não nos deu os filhos para perdição, nos deu filho para salvação. Então, se você está vendo que seu caminho ou seu filho está indo por um caminho de perdição, vamos pedir estratégia ao Senhor. Não vamos negligenciar os erros, mas vamos chegar diante do Senhor com clareza. Pai, essa situação está me angustiando, está me tirando do sério. Senhor, eu não tenho coragem de falar com ele, porque eu tenho medo do comportamento dele. Abra o seu coração para o Senhor. Aguarde uma providência de Deus e ele vai te dar. E você vai conseguir, aos poucos, ir mudando esse comportamento do seu filho dentro do seu lar, da sua casa, em nome de Jesus. O caminho é buscar a direção em Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Que possamos ver em nossos filhos, né, pessoas que venham, que a gente possa se alegrar, né, com o crescimento dos nossos filhos, que a gente possa ouvir pessoas dizendo de como nossos filhos são educados, de como são pessoas de bem. É bom, né, quando a gente recebe, né, um elogio desse, né? Poxa, olha, seu filho, sua filha, seus filhos são tão educados, né? Pessoas tão agradáveis. É bom quando a gente escuta isso. Então, que os nossos filhos sejam para alegrar o nosso coração e não para nos trazer vergonha. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido e Pai amado, em o nome de Jesus, diante de Ti, Senhor Deus, e diante dessa triste história, Senhor Deus, que nós conversamos hoje aqui, esse relato, meu Pai, da vida, meu Pai, de Eli, dos filhos dele. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor Deus, a Tua misericórdia. Meu Pai, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia da nossa casa. Meu Pai, não permita, Senhor Deus, que nós como pais, meu Deus, venhamos cometer esse mesmo erro. Meu Deus, mas que nós possamos, meu Pai, ser revestidos de sabedoria do Senhor. Meu Deus, para combater, meu Pai, todo levante das trevas, meu Pai, que venham, Senhor Deus, contra os nossos filhos. Meu Pai, que todo engano, que toda mentira, que todo embaraço seja repreendido, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, que toda perturbação, meu Pai, que o inimigo tenta colocar na mente dos nossos filhos, principalmente dos jovens, meu Pai, que seja repreendido agora. Meu Pai, que todo espírito de rebeldia, meu Pai, seja repreendido. O espírito do engano, de depressão, meu Pai, caia por terra. Meu Pai, espírito do vício, vício em jogos, vício, Senhor Deus, em drogas, em bebidas, meu Pai, que seja repreendido agora. Meu Pai, que os nossos filhos, meu Pai, não precisem, Senhor Deus, se inspirar com essas coisas, meu Deus, para serem alegres, para serem felizes, para serem realizados, mas que os nossos filhos, meu Pai, possam viver, meu Deus, para engrandecer o Teu nome. Meu Pai, que em nome de Jesus possamos ouvir falar bem dos nossos filhos, que os nossos filhos possam ser pessoas de bem, pessoas, meu Pai, que levem o Teu nome, pessoas, meu Pai, que venham refletir a Tua luz, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, se porventura algum pai, alguma mãe tem enfrentado, meu Pai, essa dificuldade no seu relacionamento com seus filhos, meu Pai, que essa dificuldade caia por terra, venha blindar,
blindar esse pai, venha blindar essa mãe, meu Deus, com tudo aquilo que eles precisam. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, derramar da tua capacidade, derramar da sabedoria do Senhor, do vigor do Senhor, meu Pai, sobre eles. Meu Pai, que o Senhor coloque palavras certas, meu Deus, para eles falarem. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, dê oportunidade do momento certo, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, e que em nome de Jesus, a bênção do Senhor acompanhe, Senhor Deus, essa casa, acompanhe essa família, alcance esses filhos, meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós oramos, meu Pai, e declaramos que os nossos filhos, Senhor Deus, são para a honra e glória do teu nome. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos, declaramos bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Que aonde quer que eles forem, meu Deus, que eles sejam bem-sucedidos, que aonde quer que eles estejam, ali esteja a bênção do Senhor, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dos nossos filhos, dando livramentos, meu Pai, e que aonde quer que eles estejam, que eles honrem o nome do Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, Deus, em nome de Jesus, na vida de cada um deles, para a glória do teu nome. Nós colocamos a cada um que participa conosco dessa programação, meu Deus, cada pedido de oração que foi escrito, meu Pai, nos comentários, alcance, meu Deus, venha com socorro, venha com a bênção do Senhor, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, pois nós colocamos, apresentamos e entregamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que nessa tarde nós possamos aprender, em nome de Jesus, a zelar mais pela vida dos nossos filhos, a zelar pelo futuro deles, em nome de Jesus. Por mais que seja difícil, por mais que seja um confronto, né, pesado às vezes, mas não tenha medo, vá porque o Senhor te garante, em nome de Jesus. Mas não vá armado com armas carnais. Amém? Tem pessoas que já entram numa conversa já cheia de respostas programadas. Você já viu, já foi conversar com alguém que vai muito armado assim? A pessoa já vai preparada para aquilo. Não. Deixa que o Senhor, Ele vai falar através de você. Amém? Deixa que o Senhor, Ele vai falar através de você. Deus, em nome de Jesus, já vai quebrantando o coração, já vai, meu Pai, transformando vidas, vai, meu Deus, transformando a mentalidade, e que assim seja para a glória do nome do Senhor. Amém? Nome de Jesus. Meninas, as considerações finais de vocês. O nosso programa está chegando no final, amém, né, gente? Né? E como foi falado, você não gerou filho para perdição, você gerou filho para salvação, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Amém? Então fica com essa mensagem e busca mesmo nos pés do Senhor. Se a situação está difícil para você, vá para os pés do Senhor, que Ele vai te dar a direção certa de como lidar com isso que sobreveio sobre a tua vida através do teu filho. Amém? Tenha uma tarde abençoada. Já chegamos à noite. Que Deus venha abençoar rica e abundantemente a cada dia mais a tua casa e o teu lar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que quando o Senhor te deu esse filho, Ele já te habilitou para você educar esse filho e ensinar o caminho do Senhor. Então, em nome de Jesus, se vista das armaduras do Senhor, se encha do Espírito Santo de Deus e busca essa sabedoria no Pai. E com certeza o teu filho vai te dar muitas alegrias, muitos momentos prazerosos, e você vai ser feliz com tudo aquilo que o teu filho vai te oferecer, em nome de Jesus. Amém? Amém, em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida, que assim seja na vida dos nossos filhos, para a glória de Deus, amém? Lembrando que na próxima semana, dia 9, é o nosso culto presencial, 9 da manhã e às 17 horas, e dia 9 de junho é um dia muito especial, né? Aniversário da minha filhota, glória a Deus, amém? Mas vai ter culto, em nome de Jesus, amém? Então venha estar conosco dia 9, próxima semana, 9 da manhã e às 17 horas para o nosso culto presencial das Mães da Unção. Nós queremos ver vocês aqui com a gente na igreja, para que a gente possa olhar no olho, né?
abaixar a máscara, dar um sorriso, aqueles que ainda estão usando máscara, né? A gente dá um sorriso, a gente está aqui aquecendo o coração em nome de Jesus. Então, até a próxima semana no culto presencial. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau.